Olá, boa noite, tudo bem? Está começando agora o Simpasso na TV. Esse aqui é o espaço do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, gentilmente cedido então pela Câmara de Vereadores através da TV Câmara. Obrigado pela sua audiência, você que é servidor municipal ou faz parte da família dos servidores ou comunidade geral, que a gente sabe que assiste em grande número aqui o nosso programa na net e também nas redes sociais. Nossos convidados de hoje já estão aqui na mesa. Temos o prazer de receber mais uma vez aqui Paula Cristina Padilha, nossa assessora jurídica. Boa noite, tudo bem, Paula? Boa noite Guilherme, boa noite presidente da Luz. Uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Uma boa noite especial aos nossos associados e à comunidade de Passo Fundo. Presidente Everson da Luz Lopes, tudo bem? Boa noite também. Boa noite, Guilherme, boa noite, doutora Paula. Boa noite muito especial a todos os nossos associados do Simpasso. A comunidade passofundense que prestigia o Simpasso na TV, sempre é um privilégio poder estar interagindo com os nossos associados e a comunidade. E hoje, como a gente já fez no outro programa, que foi o primeiro do ano, temos dois assuntos para tratar, né, presidente e Paulo? A database, que já se consolidou agora na negociação, ainda tem, é claro, agora a fase da pauta de reivindicações, né, para ser negociada, mas foi uma negociação um pouco menos turbulenta que no ano passado, né, presidente? Então, dá para se fazer aí um rememorando, assim, dessa situação, a retrospectiva de como foi a negociação deste ano e a que ponto que se chegou até que os servidores aqui no plenário da Câmara aprovassem, então, né, o índice. Perfeito. Nós, até para que a comunidade que nos assiste entenda um pouco sobre o que é database, a nossa database é o nosso dissídio anual dos servidores municipais, né, que nós anualmente nós íamos junto ao Poder Executivo a fazer essa negociação com o Poder Executivo, até porque autorizados mediante uma assembleia dos nossos colegas municipais, para que a gente dê esse encaminhamento aí de representatividade e uma negociação salarial. E que vejo que é de fundamental importância que a gente possa trazer essa consciência, não somente aos servidores públicos que a gente faz todo ano, mas também aos servidores da esfera privada, a importância de fortalecerem seus sindicatos para poderem fazer essas negociações salariais. Foram, então, para que se entenda ainda melhor ainda, se lá no começo do ano, então, os servidores interessados, aí, convocados pela Assembleia, definiram o índice, né, presidente? Que foi apresentado, então, ao Executivo para que se começasse a negociação. Perfeitamente. Nós, mediante uma assembleia, usamos como balizadores sempre os índices inflacionários. INPC, IGPM e IPCA. Esses três índices balizadores, o IGPM era o maior do acumulado de fevereiro de 2018 de março de 2018 a fevereiro de 2019, esses meses acumulados fechavam em 7,61. Aí o IPCA fechou em 3,89 e o INPC em 3,94. São uns dos índices balizadores que nós levamos para a mesa de negociação. O mais alto deles, que é o IGPM, o que o sindicato buscava era esse valor inflacionário. Também temos que registrar que foi levado em consideração o índice nacional, o salário nacional, o do estado que está em negociação ainda. Então, todos esses índices a gente leva para a mesa de negociação, inclusive até média, em alguns anos, possibilitou que a gente pudesse granjear êxito aí aos nossos colegas. Quando tu utilizou, acho que a terminologia turbulência, vem bem a calhar, porque em 2018 nós tivemos um pouco de atipicidade. Nós tivemos que fazer uma greve para podermos chegar no índice do IPCA. Iniciamos o ano passado com 1,69 até chegarmos 2,84, que foi o índice mais alto ano passado, o exercício de 2018. Então, fizemos atos de paralisações, atos públicos, paralisações, entramos no movimento paredista mais contundente, que é a greve, para que realmente os servidores pudessem ter essa valorização salarial, no mínimo de chegar a um índice da inflação. Esse ano o Poder Executivo começou a trazer para a mesa de negociação e aqui temos que frisar que foi provocado pelo sindicato essa negociação desde o mês de janeiro. Então foram fevereiro e março, esses 2 meses aí de negociação. O Executivo trouxe como primeira proposta 2%. 2% estavam abaixo de todos os índices inflacionários. De 2% ele veio para, na segunda proposta, 2,7%.
Terceira proposta, ele trouxe 3,2%, que também ficava abaixo dos índices inflacionários. E nós adotamos como diretoria, e o corpo jurídico pôde nos assistir, acompanhar e sempre nos fortalecer ali em todas as assembleias, com uma boa argumentação, principalmente no que o sindicato estava buscando, que era o 7,61. Por último, nós não colocamos daí, então, não colocávamos para votação. Olha, enquanto não vier alguns dos índices inflacionários, não vamos nem apreciar em assembleia. Nós fazíamos a assembleia, nos reuníamos, mas explicávamos para os servidores que o achatamento salarial, quando se não consegue atingir um dos índices inflacionários, é uma precedência muito grande, abre um precedente muito grande para esse achatamento salarial. E o achatamento salarial, quando você não consegue chegar nem num determinado índice inflacionário, você tem que pensar que a tua vida funcional, lá na aposentadoria, esse percentual que tu deixou de ganhar aqui, ele vai refletir em toda a tua carreira e lá na aposentadoria vai fazer uma falta muito grande. E como nós já estamos num reflexo, e de forma vertical, desde o federal, estadual e municipais, neste achatamento salarial, nós temos que ter um cuidado muito grande nas negociações, por isso o sindicato faz essa consciência de participar, e os colegas nesse ano participaram nas assembleias, foram discutidos muitas vezes, esses índices com os nossos colegas foi discutido. E a posição final, inclusive, do sindicato era manter o 7,61, que era o maior índice. Todavia, os colegas, como tu usaste o ano passado, a gente teve que entrar no movimento paredista para chegar no índice do IPCA. Esse ano, como veio o IPCA, eu acredito que os colegas amadureceram mais entre eles essa ideia de que nós não entrássemos no mês de abril, tivéssemos de repente judicializar. A doutora Paula já teve que fazer aqui no ano de 2017, 2018, esses meses de março, tivemos que buscar no judiciário essa recomposição, porque acabamos entrando no mês de abril sem resolver a questão da database. Então, a Assembleia ela foi muito dinâmica, teve uma participação boa dos colegas, e nós abrimos na votação um diferencial a pedido dos colegas, porque temos que respeitar, vivemos num país democrático, então devemos respeitar a democracia. E tem pessoa que às vezes ela não quer fazer por aclamação, levantar a sua mão, ela quer votar, mas não quer um voto aberto. Então a gente não fez com que o voto não precisasse ficar aberto, para muitas pessoas nos procuraram e estavam falando que estavam se sentindo constrangidas de votarem aberto. Tudo bem, fizemos através de célula, sim, não e abstenção. Tu tem que votar, tu tem que participar e tu tem que votar. E até gostamos que na última assembleia, até nesse diferencial, veio mais gente, até teve uma boa participação, manifestações a respeito, que gostaram da forma democrática como o sindicato colocou. E o sindicato, no final, nessa última assembleia, pontuamos que nosso posicionamento e nosso dever era buscar os 7,61, mas a Assembleia é que decidia, porque a Assembleia é soberana, não é nós de uma forma imperativa que vamos dizer, olha, tem que ser esse aqui. E a doutora Paula também fez algumas explicações técnicas a respeito de quais as implicações trariam no caso se nós, por a Assembleia, não recepcionássemos esse índice, ou recepcionamos, como de fato recepcionamos, mas na verdade a Assembleia deliberasse pelo não aceite, o que poderia implicar, e nisso também os colegas já vinham trazendo essa manifestação, porque outrora, em 2 governos bem longínquos nossos aqui, os colegas ficaram sem reposição anual, e isso trouxe animosidade, e daí a doutora Paula fez uma explicação técnica a respeito, né, doutora? Bom, Paula, então o jurídico esteve junto nessas reuniões com o executivo, sempre representado ali. Como é que se observou então o desfecho dessa negociação, a avaliação jurídica do que foi negociado, até o que o Daluz falou ali, né, do que não precisou ser feito, que precisou em outros anos aí, já que foi possível no limite, e um pouquinho mais do limite, porque daí teve um erro de redação ali e o projeto pôde ser votado só 2 dias depois do previsto aqui na Câmara. Mas chegou no limite para que os servidores pudessem receber esse aumento já na folha de março, né? O grande sucesso da negociação desse ano foi justamente já
trazer, né, o índice de reajuste no mês de março, porque como o presidente da Luz já falou, mencionou, nos anos de 2017 e 2018 a negociação se alastrou por um período maior do que o aceitável, vamos dizer assim, né? E o servidor começou a receber só a partir do mês de abril, que provocou no sindicato a atitude de ter que ingressar judicialmente para trazer, né, esse reajuste já para o mês de março. Então, tem um processo que tramitou na Justiça, já tem trânsito em julgado, reconhecendo que o direito do servidor é o reajuste a partir do mês de março e não a partir do mês de abril. Então, esse ano, para nossa alegria, né, não vai ser necessário judicializar essa questão do março ou abril, né, para o ano de 2019. Então, o servidor já vai estar recebendo agora na folha de março. Mas, Guilherme, queria deixar, e o presidente da Luz gostaria de deixar claro uma situação que a gente falou muito, né, da revisão geral anual, do dissídio, da categoria e dos índices inflacionários. O que acontece? A Constituição Federal que assegura essa revisão geral anual. Então, a Constituição Federal, ela prevê lá, que é a lei maior, né, do Brasil, que todas as outras leis têm que obedecer o que diz a Constituição. Ela determina lá que os servidores públicos, eles têm direito a uma revisão geral anual, anualmente, na mesma data e com o mesmo índice inflacionário, no caso do município de Passo Fundo. O mesmo índice para todas as categorias. O que acontece? A gente trabalha com índices inflacionários, por quê? O sindicato não pode sentar numa mesa de negociação, o presidente, o secretário, a vice-presidente. Não, vamos resolver pedir o índice de 8%. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes se fala em índices inflacionários que o servidor, às vezes, fica chateado. Mas eu queria um aumento maior. Mas, como o objetivo da revisão geral anual é simplesmente devolver o poder aquisitivo para o servidor, então a gente trabalha com índices inflacionários, o que a inflação vem trazendo de perda salarial. Então, esse é o objetivo da revisão geral anual. Diferente do aumento real, que pode ser dado a qualquer momento para qualquer categoria. Esse aumento real ele pode ser dado se o prefeito resolver amanhã dar um aumento para o padrão 7, para o padrão 5, para as serventes, para os pedreiros, ele pode dar, independente de ter que dar para todo mundo. Mas a revisão geral anual não, essa tem que ser de forma igual para todos os servidores. Bom, Paulo, e esse ano a gente teve pela primeira vez uma época de negociação onde os professores não estiveram representados pelo Simpasso, né, que foi o caso do CMP Sindicato. Mas as reuniões, conversas e assembleia, elas andaram mais ou menos no mesmo ritmo, né? Até quando aconteceu a assembleia do Simpasso, que foi antes do CMP, o resultado acabou sendo o mesmo também. Foi uma expectativa que tinha para vocês também saber o que ia acontecer, agora que acabou dividindo os professores representados pelo sindicato deles? Na realidade, o que ficou dividido nessa situação é justamente essa questão da representatividade para lutar pela categoria, né? Então, a categoria geral dos servidores do município são representadas pelo Simpasso e a categoria do magistério representada pelo CMP. Mas era uma expectativa que nós tínhamos sim, de que o índice fosse igual para ambas as categorias, porque justamente por essa situação que eu coloquei da Constituição Federal, né? Porque ela assegura o mesmo índice. Então, nós não aceitaríamos, né? Teríamos que verificar a legalidade junto ao Poder Judiciário se viessem índices diferentes. Então, cumpriu com a nossa expectativa do índice ter sido aprovado por ambas as categorias. Pegando um gancho, né, Guilherme, nesse sentido é que, na verdade, a Lei Complementar 4115/2004, hoje, a vigência dessa lei, ela já disciplina o mesmo índice para todas as categorias. E o Poder Executivo, desde a primeira reunião, ele já pautou sobre isso, que ele não desvincularia índice para as categorias do Simpasso representavam, que nós somos mais de 90 categorias representadas pelo Simpasso, e daí tem uma categoria, que sim, por sua vez, é a maior categoria do magistério representado pelo outro sindicato, mas não iria haver essa desvinculação. Então, acreditamos que a nossa Assembleia do Simpasso também foi um balizador para que a Assembleia do outro sindicato, que aprovaram com ressalvas, né, mas também foi feita a aprovação, porque senão iam entrar no mês de abril aí sem uma data base, e o próprio Executivo falou que
ele encerraria as negociações, correndo um risco, né, doutora Paula? Não, até nesse sentido, eu vou colocar que se não aprovássemos, se não votássemos, se não colocássemos em votação essa proposta, o retorno que tínhamos que tínhamos do Poder Executivo era de que outra proposta não seria feita. Então, como a prerrogativa de conceder essa revisão geral anual é exclusiva do prefeito, ele poderia muito bem chegar e dizer, bom, vocês não querem os 3,89, então não vou dar nada. Então, esse é um risco muito grande que a categoria e aí começar aquela turbulência que a gente falou que teve no ano passado, de repente até maior, né? Mas, presidente, a gente tem que fechar essa parte aqui da database. Uma última pergunta é a seguinte, a gente está falando aqui, a negociação teve êxito, aprovação e tal, mas que fique bem claro, já que a gente já falou desde o começo que não é só o servidor que está assistindo. Quem aprovou o índice foi a Assembleia, né? Até tu falou que teve a maneira diferente de votação. Não é o sindicato que chega lá e fala assim, não, isso aqui tá bom. Não, chegou o momento onde essa última proposta foi a única que o sindicato levou à votação e os servidores, eles, em sua grande maioria, acabaram aprovando. Então, os servidores que estavam todos convidados, é claro que nem todos comparecem na Assembleia, mas os que estavam lá aprovaram, né? 73% dos servidores que participaram e votaram pelo aceite da proposta do Poder Executivo. Nós fizemos uma fala, né, que nós éramos contrário, nós mantínhamos o mesmo posicionamento dos 7,61, mas a Assembleia é soberana e se vivemos num país democrático devemos respeitar a opinião e o voto dos colegas que acabaram por aceitar, para que nós não entrássemos também, fizeram essa conjectura que nós iríamos entrar no mês de abril sem a database resolvida, e como aconteceu, a gente colocou aí em dois longínquos, gestões de gestores anteriores que passaram, que a Assembleia disse, nós não aceitamos, o sindicato oficiou que não aceitou e ficaram naquele ano sem reposição. Então isso, a doutora Paula fez essa explicação técnica também, que é possível dentro da Constituição, ele poderia ter mandado até um projeto de lei com um índice bem inferior até do que nós estávamos buscando e batalhando. Até pela a estrutura que o CEPASSO tem, ela tem essa condição de chegar numa Assembleia e falar, pode recusar, mas podemos ter esse prejuízo. Né? É uma responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade de colocar para as pessoas, porque o nosso papel fundamental é lutar e buscar, e as pessoas conscientizar que temos que lutar sempre por uma valorização salarial cada vez melhor, mas também tem que colocar alguns reveses que chega num pormenor ali que tu tem que dizer, olha, isso aqui tem que ser muito responsável nesse sentido. Mas está de parabéns todos que participaram, hein? Graças a Deus, assim, transcorreu de uma forma muito respeitosa, todos votaram e aí foi aceito pelos colegas, é isso aí. Certo. Então, por isso que é interessante e importantíssimo você ser associado ao Simpasso, porque tem esse sindicato aqui, a melhor estrutura aí no departamento jurídico e também uma diretoria sempre buscando o melhor para o servidor aí, com prudência nas decisões. A gente vai para o intervalo, já volta para falar sobre os laudos e processos da insalubridade. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o Simpasso na TV, esse aqui é o programa dos servidores municipais de Passo Fundo. Agora, no nosso último bloco de programa, vamos falar sobre os processos, novidades das questões aí da insalubridade e periculosidade, que vem dando bastante trabalho aí para a diretoria de Simpasso, principalmente para a assessoria jurídica. A gente já falou aqui nesse programa, já falou em outros veículos, outras mídias sociais também sobre todos os processos, então não precisa a gente voltar tudo de novo, né, presidente? Mas a gente pode atualizar. Então, também, Paulo, o que nesse momento está acontecendo? Já que teve o decreto lá em janeiro
e em cima desse decreto aí vem sendo trabalhado com a diretoria jurídica aí para que se restabeleça, né, esse pagamento aí daqueles que perderam, né? Guilherme, então, não vamos muito longe na retrospectiva, mas só para situar a situação jurídica dessa questão da insalubridade e da periculosidade, no mês de janeiro, então, reiterando, a assessoria jurídica entrou com um pedido cautelar para provocar o Executivo Municipal a nos fornecer o laudo, porque até então sabíamos que estava para sair um laudo, mas a gente não tinha tido acesso a esse laudo. E aí o pedido foi acolhido pela Justiça e nos foi fornecido o laudo. Só que no mesmo momento em que nos foi fornecido o laudo, ele foi disponibilizado para a comunidade porque foi publicado o decreto, né? Então, no mesmo momento que nós entramos com o pedido cautelar, o laudo já foi homologado e já foi publicado o Decreto 5/2019. A partir do deferimento dessa medida, dessa antecipação de tutela, nós tínhamos o prazo de 30 dias para formular o pedido principal, porque a cautelar ela sempre vem acompanhada de um pedido principal, o objetivo que a gente tinha com o processo. E decorrido os 30 dias, nós protocolamos o pedido principal, que era a suspensão dos efeitos do decreto número 5, o restabelecimento do pagamento do adicional de salubridade e periculosidade para aqueles servidores que tinham perdido com a publicação do decreto e o pagamento do mês de fevereiro em folha complementar. Além do que o pedido final era de desconstituição desse decreto para retornar ao estado anterior e o servidor continuar recebendo, né? Esse é o mérito da questão. Pois bem, a notícia que não é muito boa é que a liminar foi indeferida, né, pelo Poder Judiciário. Então, a juíza indeferiu o pedido sob a alegação de que, por se tratar de um laudo de insalubridade e periculosidade produzido pela administração municipal, ela goza de presunção de legitimidade. Então, ela entende que até que não se prove em contrário, o laudo é legal e está vigente. Então, nós fomos intimados dessa decisão na semana passada e nessa semana estamos trabalhando no agravo. Vamos agravar da decisão e vamos colocar, né, o julgamento dessa questão nas mãos do Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Isso vai para uma outra instância agora, então não... Tipo, a notícia falou que é ruim, mas é porque é uma decisão do magistrado lá, mas pode ter uma decisão diferente agora, né? É uma decisão conforme o convencimento. Cada juiz tem o seu livre convencimento. A juíza aqui da Vara da Fazenda entende dessa forma, nós vamos tentar convencer o tribunal de que não é bem assim, que na realidade o laudo goza de presunção de legitimidade, e isso que diz a lei, isso que diz o processo, mas da mesma forma que ele goza dessa presunção de legitimidade, nós demonstramos através de um laudo encomendado pelo Simpasso, nós demonstramos através do depoimento de servidores que foram colhidos, muitas informações, né, em todos os setores onde constatamos que tinha equívoco, juntamos informações, imagens, diversas provas. Então, da mesma forma que esse laudo ele goza de presunção de legitimidade, nós apresentamos a contraprova, nós demonstramos de que ele não está certo. Então, nesse sentido que acreditamos sim que o tribunal possa reverter essa decisão e nos conceder a antecipação de tutela para suspender os efeitos do decreto. A questão é essa, né, presidente? Foi negado ali, mas o que o sindicato já apurou junto com o perito particular, junto com os servidores e o jurídico formalizou isso aí, é que tem muita coisa que não está certa ali, né, nesse laudo que prejudicou os servidores, né? Trouxe um prejuízo para 432 servidores. E como a doutora colocou, é um entendimento de juízo de primeiro grau. Nós já fizemos a reversão de várias ações junto ao Tribunal de Justiça e temos a convicção de que vamos, munido de todas essas provas, como a doutora colocou, nós fizemos vários laudos, contra-laudos, o corpo jurídico, principalmente a doutora Paula, que se carregou bastante também desta ação, trouxe, contrapondo todos os demais laudos que a mesma empresa efetuou em anos anteriores, nos mesmos locais, com os mesmos servidores, que continuam com as suas mesmas funções laborais, e aonde agora chegou nesse exercício de 2018, a mesma empresa diz, não, agora não tem.
Sendo Então, que não houve nenhuma alteração, né, no local de trabalho, nem nas condições de trabalho. E isso a gente está provando dentro desses novos laudos que o sindicato teve que contratar um perito, um engenheiro para fazer essas contraprovas. Por isso nós temos essa grande convicção que esse juízo de primeiro entendimento aqui, esse primeiro entendimento desse juízo, em Tribunal de Justiça a gente vai conseguir reverter essa situação aí, porque a ação ela foi muito bem elaborada, com todas essas contraprovas aí. Então, diante de todas as ações que nós já conseguimos reverter lá no Tribunal de Justiça, é mais uma que acreditamos que quando chegar no Tribunal de Justiça a gente há de reverter aí em prol dos nossos servidores, porque 402 pessoas, servidores, foram atingidos aí, estando nas suas atividades laborais, fazendo a mesma função. E pasmem a sociedade que está nos escutando, a mesma empresa que fez anos anteriores os laudos, concedeu aquele mesmo servidor e agora ela disse, agora não tem mais direito. Então, assim, ó, é um laudo quase com uma aberração e a gente, como sindicato, tomamos as medidas cabíveis junto ao Poder Judiciário aí e vamos continuar firme na convicção de que vamos reverter essa situação. E Paula, a gente já falou aqui que estratégia se dividir em ação coletiva e individual, né? Até no começo do ano ali, agora em fevereiro, se trabalhou bastante no recebimento ali de alguns documentos dos servidores e como é que está a questão dessa divisão aí? Essa liminar era da coletiva e as individuais estão correndo paralelo? Como é que está sendo feito esse andamento? Sim, nós trabalhamos em duas frentes, a ação coletiva e as ações individuais. Então, a ação coletiva é essa que eu coloquei para vocês, que abrange a coletividade, que diz respeito a toda a comunidade dos servidores do município. É essa ação que foi proposta pelo Simpasso. E, da mesma forma, nós começamos a convocar os servidores que se sentiram prejudicados para vir nos procurar, trazer a documentação para a gente tratar de ações individuais. Então, estávamos aguardando a decisão da antecipação de tutela nesse processo aqui, na ação coletiva, porque se suspendesse os efeitos do decreto, aí pensaríamos em talvez não ingressar com as ações individuais, porque aí a discussão do mérito seria nessa ação. Mas como a princípio não foi concedido a antecipação de tutela, nós estamos trabalhando nas ações individuais de cada servidor ou individuais em grupos, porque tem algumas categorias que toda a categoria foi atingida, né? Foi retirado o adicional de toda a categoria. Então, essa categoria nós estamos trabalhando como categoria e o servidor, aquele servidor individualizado de cada setor que tinha direito, que tinha o contato com o agente salubre ou com a periculosidade, aí estamos fazendo as ações individuais. E qual que é a orientação para quem já foi ao sindicato levar os documentos ou para quem ainda não esteve lá e tem interesse nessas ações aí? O que se orienta hoje para essas pessoas? Para os servidores que já levaram a documentação, tanto é que nós deixamos bem claro para todos que nos procuraram, voltem aqui com toda a documentação em mãos, porque a gama de pessoas que estavam nos procurando era muito grande. Então, o servidor que esteve lá já com toda a documentação, os processos já estão sendo encaminhados. E para aquele servidor que ainda não compareceu, o jurídico está atendendo de segundas a sextas-feiras, das 14 às 17 horas, recolhendo a documentação. Então, o que é necessário? Levar os seus documentos pessoais, providenciar a ficha funcional, os últimos contra-cheques dos últimos 6 meses, porque até estávamos recolhendo dos últimos 3 meses, mas agora já temos mais meses envolvidos. Então, os contra-cheques dos últimos 6 meses, RG, CPF, comprovante de residência, os documentos pessoais do servidor. E da Luz, é importante que todo esse trabalho é feito gratuitamente, né, para os associados do Simpasso, né? Perfeitamente, por isso a gente chama a atenção nossos colegas associados que continuem fortalecendo no seu sindicato e os colegas que não são associados, gostaríamos de apresentar não somente o serviço do jurídico, como aqui estamos colocando, mas também a gama de outros serviços que o sindicato tem a oferecer aos nossos associados. Venham conhecer e venham fortalecer o nosso sindicato, porque a união é o caminho. Eu gosto de frisar muito que a união é o caminho, que se nós, como trabalhadores, não se fortalecer e se unir como
a parte hipossuficiente, né, o nosso empregador vai patrolando os nossos direitos aí, o que vem acontecendo e a gente vê aí na esfera federal, estadual, em outros municípios, a gente não pode permitir isso. Temos que ter um sindicato forte, pujante, e esse sindicato forte e pujante só se dá pela união de todos com a mesma visão de lutar pelos nossos direitos. A gente não teve ainda a oportunidade de falar aqui, mas esse ano aqui se comemora os 30 anos do Simpass, né? Então vai ser um ano aí de comemorações, mas também de trabalho na raiz do sindicato mesmo, que é, entre tantos assuntos que virão pela frente, já passaram, esse da insalubridade, né, presidente? E justamente nas suas mãos, essa passagem dos 30 anos. Como é que você se sente com isso? É verdade. Na verdade, no ano que nós, agora, exercício 2019, fechando 30 anos de sindicato, ele é caracterizado pela sua essência e atividade fim, que é luta. Entramos aos 30 anos lutando mesmo, como é a nossa atividade. Luta para manter direitos, alargar mais direitos, conquistar mais direitos aos nossos colegas. É essa atividade sindical e que nós temos que criar cada vez mais essa consciência aos nossos colegas trabalhadores para que venham fortalecer os seus sindicatos, porque os governos eles trabalham contra e são contrários a essas entidades e organizações que realmente fazem a oposição, e quando eu falo oposição, é uma oposição de luta, mas luta dentro do contexto da legitimidade dos direitos dos nossos colegas. E não só o municipal, né, buscando a limitação dos direitos, mas há poucos dias o Simpass participou de uma mobilização aí que é contra a reforma da Previdência também, né? Que é mais uma bandeira aí que está erguida lá para defender esse ano, né? Já participamos o ano de 2018 também, vários atos aí de greve geral, de mobilizações, trabalhando para a greve geral contra a reforma da Previdência. A forma posta como ela está, ela vem trazer um prejuízo sem precedente a todos os trabalhadores, a nossa nação brasileira, é um retrocesso social e, como eu falo aqui, as entidades sindicais, as organizações, a OAB e tantas outras que são movimentos e entidades que vêm lutar pelo trabalhador, porque infelizmente os políticos eles não estão com essa ideia de trabalhar ou legislar em prol dos nossos trabalhadores. E se alguém não fizer isso, a peteca vai cair, como nós falávamos no jargão, a peteca pode que nós não podemos deixar cair, nós temos que seguir firme aí, como sindicatos, como demais organizações, nos hermanando cada vez mais e ombreando essas lutas aí dos nossos trabalhadores. Paulo, aproveitando ainda o tempo que a gente tem aqui, a tua presença, a gente abordou no relatório de atividades desse ano, que está à disposição lá no nosso sindicato, é só passar lá e pegar. Na parte do jurídico, a gente falou sobre outras ações que vocês tratam no jurídico ali, não é só aquela no âmbito do trabalho como municipário, né? Então, o associado do Simpass hoje que for o atendimento de vocês, através de você, ou da Danusa, o Yuri, a Michele, eles podem tratar também de causas pessoais, né, junto ao departamento, onde tem um tratamento e até um valor muito diferenciado do mercado, né, para quem é o associado do Simpass, né? É isso mesmo, Guilherme. Nós fizemos o atendimento gratuito ao servidor associado para ações funcionais. E para as ações pessoais, nós fizemos atendimento, a consulta é gratuita, mesmo que o servidor não tenha interesse em fazer o processo com nós, o atendimento, a consulta é gratuita. E se o servidor optar por fazer, para questionar aquele direito seu, embora não seja funcional, com um dos colegas da assessoria jurídica, o valor é diferenciado. Nós facilitamos para que o servidor consiga resolver as suas questões jurídicas. Então, só lembrando, segunda-feira, Danusa. Segunda-feira, a doutora Danusa. Terça-feira sou eu, doutora Paula. Na quarta, a doutora Danusa. Na quinta-feira e na sexta-feira, o doutor Yuri e a doutora Michele. E também um atendimento por semana aqui no pátio, né, presidente, que o Yuri vem aqui atender os colegas. Nas quinta-feiras pela parte da manhã. Então tá, obrigado, Paulo, mais uma vez pela tua participação aqui. Fica sempre disponível o nosso programa para esses assuntos aí que são tão relevantes aí para a vida do nosso servidor, né? Eu que agradeço. Uma boa noite e um abraço a todos. Presidente da Luz, estivemos juntos em mais um programa aí também, nos veremos em outros, mas obrigado especialmente por esse aqui. Obrigado, doutora Paula, obrigado, Guilherme, obrigado a todos os nossos servidores que nos acompanham sempre e a comunidade passamondense que prestigia o Simpass na TV. Uma boa noite.
Uma boa noite a você que esteve com a gente ligado aí assistindo Simpass na TV. Obrigado mais uma vez à Câmara de Vereadores. Lembrando que esse programa aqui ele reprisa várias vezes na TV Câmara e também será disponível na nossa rede social. Até o próximo. Tchau, tchau.